E com relação a essa coisa de você constituir patrimônio, que desde cedo você... Qual que foi a regra que você adotou para sempre continuar constituindo patrimônio? Essa é uma regra, até o seguinte, quem quiser anotar, tem um livro, ele é muito, muito baratinho. E, assim, foi o melhor livro que eu li até hoje. Você lê ele em, 2 dias, talvez, 3 dias. Chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Quem indicou esse livro para mim à época foi o seu Naim Hamad. Talvez conheçam, o seu Naim era o proprietário ali do Colégio Progresso, tinha também centenas de imóveis, muito imóvel, tudo. E, na realidade, eu já praticava isso, mas o seu Naim me falou de uma forma, antes dele falecer, nós tivemos uma conversa muito especial, e ele me deu aquele livro, chama O Homem Mais Rico da Babilônia. Sempre guarde dinheiro. Não importa o que aconteça, sempre guarde dinheiro. Então, essa foi uma regra que eu sempre tive para a minha vida. Não importa se é janeiro, se é fevereiro, se é mês de PVA, se é mês de não sei o quê. Não importa quanto você ganha. Porque nesse livro, No Homem Mais Rico da Babilônia, tinha como se fosse um auditório assim, duas pessoas conversando como nós estamos conversando. E aí esse que era o homem mais rico da Babilônia, as pessoas estavam lá para ouvir como que ele era o homem mais rico da Babilônia, que a Babilônia era o país mais rico do mundo. Então é como se fosse o Bill Gates hoje, o Zuckerberg, alguém desse nível. E aí ele pegou e perguntou: quanto você ganha? Então, vamos supor que eu fizesse essa pergunta aqui. Quanto você ganha? O rapaz ali falou, R$ 1.500. Quanto você ganha? Eu ganho 7. Quanto você ganha? Eu ganho 9. Quanto você ganha? Eu ganho 12. Quanto você ganha? Eu ganho 15. Tem alguém que ganha mais que 15? Um lá atrás, eu ganho mais de 15. Tudo bem. Quantos de vocês gasta dinheiro, guarda dinheiro? Nenhum. Então, a questão não é o quanto você ganha. Porque o de 1.500 falou, não, é que eu ganho só 1.500. Se eu ganhasse 2, eu guardava. Tem alguém que ganha 2? Eu. Você guarda? Não. Por quê? Não, porque 2 não dá, eu tenho que ganhar 3. Tem alguém que ganha 3? E assim ele foi até 30, enfim, 20, 25. E ninguém guardava dinheiro. Então ele falou, como que vocês querem fazer dinheiro sem guardar dinheiro? Então é a regra. Isso não tem como a pessoa fugir. Bom, você, numa determinada altura da tua vida, estava com seus negócios bem apontados. Você falou que o teu pai tem academias de boxe, o Coliseu. Tem academias filantrópicas, tem clínica de recuperação de dependentes químicos, de dependentes não só químicos, de dependentes, álcool, droga, e tem 3 academias de boxe filantrópicas, São Domingos, Centro e Pimentas. Quem já ouviu falar do Coliseu aí? Levanta a mão. Bastante gente. Legal. Então, bom, você não queria depender do seu pai nas questões financeiras, via ele fazendo questões, se dedicando ao trabalho voluntário. Como é que isso mexeu com você? Com 15 anos eu comecei, meu pai abriu a primeira academia de boxe e a gente sempre teve uma veia muito social. Com 18 anos, 19 anos, eu peguei tuberculose porque a gente tinha um trabalho que a gente fazia também com os mendigos aos sábados, ou era sábado ou domingo que a gente fazia ali no Coliseu do Centro, e a gente pegava amizade com eles, eles abraçavam, eles beijavam e acabou que eu peguei tuberculose. E era algo que assim, eu sempre senti que eu tinha um chamado. Eu falava para minha esposa, Isis, a gente precisa fazer alguma coisa. Não era o boxe, a academia que meu pai faz, ela é fantástica, mas não tinha o que eu fazer ali. Já tem as academias, já tem as pessoas, já tem a clínica lá que funciona sozinho. A clínica de drogados, né? De adictos. De adictos, não é nem em Guarulhos, é no sul, porque a teoria é que, se for muito perto da casa, eles fogem e voltam para casa para usar as coisas que eles usavam. E eu sempre quis fazer alguma coisa nesse sentido. E aí você tinha, quando isso aconteceu, quando você teve esse chamado assim, foi aos 34 anos? Aos 34 anos. 4 anos atrás, portanto. 4 anos atrás. E aí surgiu o UTI Guarulhos, né? Surgiu o UTI Guarulhos. Eu sou advogado, mas, diferente do Zago, que vai falar aqui, que advoga diariamente há muitos anos, eu nunca tinha advogado. Eu fiz direito ali na FIG e eu tinha tirado o OAB, mas eu não tinha, salvo algumas coisas pro escritório, né, eu nunca tinha advogado. Aí a sua Isis veio com uma história. A Isis veio com uma história de uma moça que precisava de remédios e que o poder público não estava fornecendo os medicamentos para ela. Aí eu fui pesquisar, entrei na justiça e ganhamos aquele remédio. Falei, puxa, que bacana, né? A pessoa veio, agradeceu. Falei, puxa,
eu poderia arrumar um tempo para fazer disso um serviço social, de fazer disso alguma coisa um pouco mais do que apenas um caso aleatório. Aí eu criei uma página no Facebook, Wilson Paiva, UTI, né? Tem lá Wilson Paiva, tem Paiva Wilson, o pessoal me adiciona na Paiva Wilson é minha página pessoal, e o Wilson Paiva é uma página do trabalho que eu faço. Aí, um exemplo, o Fábio me procurou, olha, atendi o Fábio, o filho dele está com um problema assim, 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 vamos entrar na justiça para conseguir um medicamento para ele. Olha, pessoal, lembra do Fábio? Tal? Então, o filho dele, nós ganhamos a liminar, o filho dele já está com medicamento. Tal. E eu divulgava isso para que outras pessoas me procurassem. Esse era o intuito, porque não dá para você fazer um serviço social e ninguém saber. Ninguém ia me procurar. E aí as coisas foram acontecendo, são centenas de casos hoje. Para você ter uma ideia, o ano passado eu contei, foram mais de 1.800 pessoas que me procuraram pedindo ajuda. E aí, naquele momento, eu achava, eu tinha certeza que eu tinha encontrado o propósito na minha vida. O que te fez escolher a área da saúde especificamente e esse público que não podia recorrer a um advogado? Na realidade, eu acho que não fui eu que escolhi a área da saúde, foi a área da saúde que me escolheu. Quando eu fiz aquele, talvez se eu tivesse feito para aposentadoria essa primeira ação, eu teria atuado na área da aposentadoria. Mas assim, eu sempre achei que a gente vive num mundo ou num país, né, no nosso mundo, eu sempre achei que a gente vive num país muito injusto, num mundo muito injusto. E aí a pergunta era, o que eu, Wilson, podia fazer para fazer desse mundo, não vou te falar mais justo, porque seria demagogia a gente achar que sozinho consegue fazer justiça, porque não consegue. Mas eu queria fazer a diferença, pelo menos na vida de uma pessoa. Esse era o meu propósito. E aí depois mais uma, e aí depois mais uma. Então, eu acho que a área da saúde é uma área extremamente importante. Acho que, pelo público aqui, talvez poucas pessoas aqui usem o sistema público de saúde, mas assim, para quem usa, Fábio, é humilhante. É humilhante. Você não tem qualquer tipo de dignidade. Eu passei durante esses 4 anos por coisas que o meu mundo nunca permitiu que eu passasse por isso. O meu pai e minha mãe sempre me protegeram para que eu nunca passasse por isso, mas enfim, é um mundo muito injusto. Eu estou entrando num slide ali de transplante multivisceral. Mas eu acabo de me dar conta de uma coisa. Eu vou pedir desculpa para você de público, porque tem imagens que era para eu ter incluído nessa apresentação. Então, na hora que a gente for para as perguntas, eu vou resgatar, porque tem um videozinho que eu queria muito que estivesse e que eu acabo de perceber que, por um erro meu, não está. Então, me desculpem, mas aí vocês não fingem que não vem na hora que acabar aqui, que for para as perguntas, eu vou colocar o vídeo rapidinho. Tá? Mas conta essa história do transplante multivisceral. Essa história foi um desafio muito grande. Tinha um menino, Samuel, ele precisava fazer um transplante de quase todos os órgãos. Ele tem uma doença que chama síndrome de Berdon, então ele não consegue fazer xixi, não consegue fazer cocô, não consegue fazer nenhuma de suas necessidades. E o caso dele só tem tratamento nos Estados Unidos e ainda de forma experimental no Brasil. Aí ele estava no Hospital São Paulo, a mãe dele me procurou, e ele tinha poucos meses de vida, porque o máximo que uma criança vive sem o tratamento ideal, que uma criança tinha vivido até aquele momento, era 1 ano e 2 meses. Quando ele me procurou, ele tinha 9 meses. Então, ali você fica, olha, eu tenho 3 meses, ou para essa criança viver, ou para essa criança morrer. Aí nós fomos, eu e o Ney, que não está aí, que hoje o Ednei Bertola, ele falou que acho que ele teve um problema com a filha dele, não veio. A filhinha. E nós fomos até Sorocaba procurar um advogado que já tinha entrado, porque envolve muita coisa. De desafio jurídico foi o pior. E aí nós conseguimos, nós entramos em contato com um médico, o Dr. Rodrigo Viana, que é um brasileiro, que é um dos melhores médicos de transplante multivisceral do mundo. Ele atende no Jackson Memorial, lá na Flórida. Eu entrei em contato com ele, passei o caso, ele pediu para uma pessoa ver, ele falou para mim, Wilson, não dá para operar ele, não. Ele está com outros problemas, e você vai precisar transferir ele para Porto Alegre, que é o único centro no Brasil que trata, para depois ele vir para cá. Ele não pode vir na maneira que está. Ele tem hidrocefalia, ele não tem peso, ele tem outras doenças que nem manda ele para cá, que eu não vou fazer a cirurgia. E aí nós fizemos uma audiência com a União,
E conseguimos. Nós transferimos ele para Porto Alegre. Até, não sei se você tem a foto, você vai colocar depois. Tem uma foto, ele numa UTI aérea, veio o jato da União, levou ele para Porto Alegre. Hoje ele está talvez com uns 2 anos e meio. Muito legal. 3 anos. E aí, ele está aguardando para fazer a cirurgia, está com a liminar para os Estados Unidos, que não sou eu, porque ele precisou pegar um advogado agora lá de Porto Alegre. Só que ele está na fila, e isso a gente conseguiu, ele está na fila do transplante do sírio-libanês. Então, o que ia acontecer primeiro? Sensacional. Bom, os números são impressionantes e as histórias ainda mais, né? Então, são centenas de atendimentos já, vidas salvas, né? E muita gente acompanhando você, né? Como é que foi essa loucura de, ao longo de tão pouco tempo, você ter tanta gente acompanhando o trabalho no Facebook? Conta um pouco sobre isso. A gente nunca está, como na vida empresarial, né, assim, as coisas vão acontecendo e a gente às vezes vira um próprio espectador da própria vida, né? Então, se eu olhasse há 3, 4 anos atrás, eu jamais imaginaria que eu estaria aqui falando sobre a minha vida para vocês. Então, assim, é corrido. Eu falo o seguinte, é corrido. Eu fico até, minha esposa sabe, eu fico até 2 horas da manhã todo dia respondendo mensagem, muita gente procura. E a boa parte da vida agora pertence às pessoas que me procuram. A Isis, inclusive, numa das vezes que a gente se encontrou lá, né, eu perguntei a Isis como é que ela falou. É a paixão dele, conformada, né? Enquanto eu vou salvar, não, vou colocando as fotos aqui. Cita alguns casos para a gente, enquanto eu coloco as fotos. A gente atende. Até está aqui a Kátia. Cadê a Kátia? Está aí? A Kátia está ali. A gente atende. A Kátia é uma amigona nossa. A gente conseguiu uma bomba de insulina. A gente conseguiu uma bomba de insulina, de infusão de insulina para o filho dela. Graças a Deus. É uma parceiraça nossa. Cadê o Marcos? O Marcos está aí, Marcos Schatz. O Marcos está lá. Ó. Paulão, você dá luz de plateia para nós, Paulo? O Marcão, parceiro gaúcho. Macho. Cadê o Paulo? Cadê a Kátia? Marcos, Kátia. O gauchão ali, parceiro. O Marcos estava com um problema de catarata e, graças a Deus, a gente conseguiu a cirurgia. Então, assim, Fábio, são assim, para diabetes, puxa, dezenas. Para cataratas, para problema né, nos olhos, que precisa fazer cirurgia. O Marcos, tá ali, pensei que estava ali. Então, assim, são muitos casos. Cirurgia, agora, há pouco tempo atrás, faz 1 mês, quem acompanha meu trabalho pela internet, o João Alves, ele está com 10% do coração, não conseguia cirurgia, estava para morrer a qualquer momento. A gente conseguiu transferir ele para o Dante Pazanese. Ele já fez a cirurgia, graças a Deus já está bem também, já está em casa se recuperando. Então, assim, são, centenas de casos. Poderia ficar citando aqui a noite toda. Eu consegui colocar aqui, mas eu não consegui colocar lá. Parabéns para mim. Então, vamos lá. No final, na hora das perguntas, eu vou conseguir. Muito bem. Voltamos. Tem os casos também que assim não tem só vitória, né? Tem derrota também. Então, tem casos também que a gente, infelizmente, não conseguiu. A gente até conseguiu algumas coisas. Eu posso citar 3 casos. O Marcos Barbosa precisava de uma cirurgia de revisão de prótese de quadril, o marido da Miriam, e ele me procurou. A Miriam me procurou. Ele estava internado ali no HMU, faz talvez uns 2 anos, 2 anos e meio. E ele entrou para fazer uma cirurgia de revisão de prótese de quadril e saiu num caixão, porque, infelizmente, a gente conseguiu eliminar para ele. Só que quando ele me procurou, ele tinha ele deu entrada no hospital, ele tinha uns 110 quilos. Ele era alto, assim, tinha uns 110 quilos. E quando ele me procurou, ele já tinha, acho que, 65 quilos. E a gente conseguiu, em 1 semana, eliminar para ele fazer a cirurgia, mas ele já estava pegando todas as infecções. A situação dele ali era caótica, assim, fazia as necessidades na cama, não podia se mexer por causa que infeccionou todo. Então, assim, a gente, infelizmente, passa por algumas situações assim. Nós conseguimos eliminar para ele, mas não conseguimos que ele fizesse a cirurgia. Isso deve ser uma montanha-russa, né? Porque você poderia
passar ao largo de todas essas situações, mas você se envolve com elas. E algumas, quando dá certo, deve ser incrível, e essas que dão errado, deve ser... Como é que você lida com essa... É o que você falou, é uma montanha-russa. Assim, tem um dia que, por exemplo, teve 2 casos que a gente pegou no JJM, do Davi e da Heloísa. A gente conseguiu, a Heloísa, nós conseguimos uma bebezinha recém-nascida que precisava fazer uma cirurgia cardíaca. Nós conseguimos transferir a Heloísa para o... Eu tenho a foto até agora que você passar. Nós conseguimos transferir a Heloísa para o INCOR. São pouquíssimas vagas, nós conseguimos uma vaga no INCOR. Ela fez a cirurgia, mas infelizmente já era tarde, ela acabou falecendo também, uma nenezinha de 15, 20 dias. Nós conseguimos também a transferência do Davi, do JJM. Nós conseguimos eliminar. Nós conseguimos eliminar em 2 dias que ele me procurou. Mas aí ele já foi para a UTI, já faleceu, porque tem algumas doenças que recém-nascido tem, principalmente de coração, que você precisa operar em 2 dias, 3 dias, 1 dia, porque senão começa, o oxigênio não vai para o corpo e acaba dando trombose e morre. Então, assim, foram 3 casos, e teve o caso do Caio, até chamei a Valéria, ela não pôde vir. Teve o caso do Caio agora, que não teve nada a ver comigo, mas eu acho que foi um dos meninos que eu peguei mais carinho. O Caio, filho da Valéria, ele também faleceu, mas esse aí faleceu porque ele tinha um problema grave de saúde, a gente conseguiu dieta. Dieta também é uma coisa que a gente conseguiu para bastante gente. Bom, melhor feito do que perfeito. Eu tenho algumas fotos que eu consegui colocar, não estão dentro da estética do evento. Esse é o Marcão. Mas estão aí. Marcão, tá ali, ó, parceiro, gaúcho, fez uma picanha para mim nesse dia. Ele, graças a Deus, já está bem com a cirurgia nos olhos. Aqui. Esse é o João Alves, que eu falei agora, que a gente conseguiu a cirurgia cardíaca para ele também, no Dante Pazanese. Aqui. Esse é o Caio, um moleque gente boa pra caramba. Infelizmente faleceu. A gente conseguiu uma dieta para ele. Ele não faleceu por conta que faltou a dieta, ele faleceu por conta do problema de saúde que ele tinha. Aqui. É muita gente, né? A Kathleen, eu lembro. Essa é a Kathleen. Ela estava internada no Hospital Geral. Fui até lá. Nós conseguimos a dieta, todos os insumos para ela. E ela teve meningite. E aí ela ficou em estado, não é vegetativo que chama, mas é como se fosse um estado vegetativo. Então ela precisa de dieta e ela não conseguia a dieta e a gente conseguiu para ela. Aí eu estou no hospital, no INCOR, no dia que lá atrás, propositalmente, não apareceu na foto, a Heloísa. A Heloísa faleceu 2, 3 dias depois disso. Aí a gente já tinha conseguido a cirurgia dela, mas ela não conseguiu. Essa é a esposa da Miriam, que eu falei do Marcos, que precisava da revisão de prótese. Foram esses 4 casos aí que as crianças faleceram. Aí é na UTI aérea, no avião da União, o Samuel indo para Porto Alegre fazer o tratamento dele, síndrome de Berdon. Essa é a minha princesa. Essa é a Mairli. Essa é a Marli. E ela tem uma doença que chama fibromatose hialinizada infantil. Pode ver aí, ó, na boquinha dela, ela tem tumor, na orelhinha ela tem tumor. Ela tem como se fosse assim, uns 100 tumores pelo corpo inteiro. E ela tem... Aí ela tinha 12 anos, hoje ela tem 14, 15. Mas ela tem tamanho de 4. E aí ela me procurou. Assim, eu sou bobo por ela, assim, é minha princesa. E ela me procurou. E aí, estava no começo do trabalho ainda. O sonho dela era ser tratada no GRAAC. E ela veio do norte e estava há 4 anos aqui tentando tratamento no GRAAC, mas não estava conseguindo, porque os tumores dela, apesar de criar toda essa limitação, não são tumores malignos, são tumores benignos. Só que aqui nas costas ela tinha um desse tamanho, na cabeça aqui ela tinha um enorme. E aí ela me mandou uma mensagem: tio, eu queria me tratar no GRAAC, é meu sonho, tal, não sei o quê. Eu falei: o tio vai aí na sua casa, em Santo André. Peguei o carro num feriado, fui lá visitar ela. Aí cheguei em casa, sentei no chão. Tinha talvez 20, 30 mil pessoas na página na época. Aí eu sentei no chão, minha esposa falou assim: o que foi que você está mal? Está com aquela cara. Tal. Eu falei: puxa, mostrei a foto para ela, falei: conheci uma menina, a coisa mais linda, e o sonho dela é tratar no GRAAC. Não dá para entrar com uma ação contra o GRAAC, os caras fazem um trabalho fantástico, maravilhoso. Aí eu peguei e falei: vou pedir para a galera compartilhar, vou contar a história e vou pedir para a galera compartilhar aqui na página. E aí contei a história,
Isso era talvez 9 horas da noite, quando foi no outro dia, 11 horas da manhã. Poucas horas depois, o GRAAC me manda uma mensagem. Olha, aqui é do GRAAC, eu queria que você trouxesse ela aqui. Não, me liga. Aqui é do GRAAC, me liga. Liga no telefone tal, tal, tal. Eu liguei, a recepcionista falou, tudo bem, quem quer falar com fulano de tal? Eu falei, o Wilson, o doutor Wilson Paiva. Eu falei, caramba. Aí eu falei... Moral, né? Aí ela falou, quando você pode vir aqui? Eu falei, posso ir tal dia. Amanhã ou depois, eu fui 2, 3 dias depois. Aí nós chegamos no GRAAC, eu cheguei com ela no GRAAC, nós passamos pela consulta e eu falei, e aí? Qual que é a chance dela conseguir o tratamento? Ela falou, não, ela já está se tratando, já começa hoje. Então, graças a Deus, hoje ela tirou vários tumores que ela tinha, está com uma cadeirinha de roda motorizada, está toda feliz. Muito legal. Cara, medos e dores. Assim, que momentos ou que coisas te deixaram com medo e que dores você experimentou, além, é claro, das pessoas da frustração de às vezes não conseguir alguma coisa, né? O principal medo é que aquilo que a gente fala que a coisa boa e a coisa ruim elas andam juntas. É a derrota mesmo. É uma pessoa te procurar e quando a pessoa te procura, você é a última pessoa que ela está procurando, porque ela já procurou o sistema público de saúde e ela está desesperada. Então as pessoas me procuram num nível de desespero que assim é absurdo. E infelizmente você, pelo tipo de coisa, você acaba tendo que escolher quem você vai atender, porque assim, se eu fosse atender todo mundo, não tem como, é humanamente impossível. Então, assim, esse é um dos meus do meu maior medo, assim, sabe, é você não conseguir o que a pessoa quer. Muitos casos a gente acaba não conseguindo atender. Esse é o meu maior medo. Tem muito de ingratidão nesse trabalho também que você tem que enfrentar? Tem muita ingratidão. Tem ingratidão demais, assim. Então, tem casos, por exemplo, que a gente consegue algumas coisas e aí, vamos supor, num mês, ela pega lá 40 fraldas num mês e vários insumos. E aí, num mês, a pessoa acaba pegando 10 fraldas a menos e a pessoa te liga brava com você porque a prefeitura, porque o Estado não forneceu aquilo. Então, assim, tem gente que, por exemplo, que me manda mensagem, eu tenho 2 telefones, um telefone para a minha vida pessoal e outro telefone para isso. Então, tem gente, por exemplo, que me manda mensagem e eu recebo assim, 50, 60, 70, 80. No dia do vídeo da OAB, eu recebi 500 mensagens. Eu não consegui até hoje responder. No WhatsApp, eu fiquei 4 dias, assim, nos tempos que eu tinha. Galera xinga. Pô, você não responde. Então, por exemplo, tem gente que manda de tarde uma pergunta, alguma coisa para mim, doutor, estou precisando tal. Aí, vamos supor, chega meia-noite, a pessoa mandou 3 horas da tarde, a hora que eu olho, você está me ignorando, você é igual aos outros, você não vale nada, tipo umas coisas assim. Mas eu não consigo ficar quieto também, não. Eu falo, não sabia que eu trabalhava para você e tal, não sei o quê. Então. Tá certo. De onde vem a sua inspiração? Quem te inspira e quem te apoia? Cara, eu acho que, assim, em primeiro lugar, Deus. Sou independente de religião, independente de qualquer coisa, eu sou uma pessoa de religião, eu sou muito cristão. Então, acho que, em primeiro lugar, quem guia os meus passos, sem dúvida, é Deus. E, cara, meu pai, sim, é o cara que eu me espelho. E eu até falo, o seu pai. Eu falo, meu pai é uma pessoa melhor que eu. Meu pai é uma pessoa fantástica. Eu talvez vou viver a vida inteira e não vou conseguir ser a pessoa que meu pai é. E a minha esposa. A minha esposa, ela é nota 1000. E minha mãe também, né? Para não deixar minha mãe de fora. O cara sempre deixa a mãe de fora, né? Sempre é o pai. Mãe sofre, né? Mãe sofre. Faz de tudo, se Mas revira. a minha esposa, e assim, não é porque ela está aqui, não, mas se não fosse por ela, é o que você falou, ontem eu estava 10 horas da noite em casa, 10 horas da noite no escritório fazendo ação. Então, assim, se não fosse ela, certamente esse trabalho não estaria de forma alguma como está e eu não seria a pessoa que eu sou. Se você tivesse que sintetizar o seu propósito de vida, o que você diria? Sintetizar o meu propósito de vida? Cara, essa é uma pergunta difícil, né? Eu diria que assim, o meu propósito de vida com tudo isso, primeiro, ser amanhã
uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Eu acho que esse é o meu propósito, sabe? Falar assim, olha, eu vou dormir falando, puxa, o que eu posso fazer amanhã para ser melhor do que hoje? E que vem de encontro com isso, eu creio que o meu propósito também é tentar tornar esse mundo injusto um pouco menos injusto. O que eu posso fazer hoje para tornar esse mundo menos injusto? Acho que esses dois são meus propósitos. Uma coisa que eu percebi muito, né, assim, nas nossas conversas antes daqui, é que tem uma espécie de um desejo de alguma forma, não só tornar o mundo menos injusto, mas, quem sabe, poder representar uma esperança para as pessoas, né? Para as pessoas que não têm. Eu acho. Construir um legado. E também eu tenho um propósito com a minha família, né? Assim, deixar que eles possam ter uma vida digna, assim, uma vida razoável. Trabalhando do jeito que trabalha, economizando do jeito que economiza, não vai ser muito difícil. Tem um outro traço que ficou muito patente, né, assim, em todas as nossas conversas e do que eu acompanho assim, da sua caminhada também, porque o Wilson ele é sócio em algumas coisas do Marco Antônio, né, o Toca, e do PC da Aliança, que são caras com quem eu tenho o privilégio de estar toda semana. Então, por exemplo, nesse momento, a Aliança se dedica muito ao empreendimento, via Monteiro, do qual, né, o Wilson é um dos sócios. Então, eu tenho visto um pouco, né, de como eles e você e todos se movimentam. E uma coisa que eu percebo assim no teu jeito de ser é um jeito de seguir o plano que não gosta de desvio, né? Como é que é isso? Eu levo isso para a minha vida. Assim, trace um plano e siga aquele plano. Então, assim, tem muita gente, até na parte do empreendedorismo, que cada hora quer fazer uma coisa. Hoje o que está virando é ser advogado, vou ser advogado. Hoje o que está virando é ser tal coisa. Por exemplo, o Zago, certamente, ele vai falar, mas certamente ele teve muitos momentos difíceis e hoje é um advogado com uma banca enorme e de muito sucesso. Talvez se ele tivesse no momento que era tal coisa, ele tivesse saído daquilo, não seria a pessoa que era hoje. Então, assim, eu tenho muito para a minha vida o seguinte, traça um plano e saia o mínimo possível daquele plano, sabe? Então, se a pessoa chegar assim e falar assim, olha, eu sei que se você estiver na Dutra a 80 km por hora, quer seja 80, 60, uns vão a 200, o outro vai a 40, o outro vai a 30, mas se todo mundo pegar o mesmo trajeto, todo mundo vai chegar no Rio de Janeiro. Então, os caras falam, Wilson, onde você vai chegar? Eu vou chegar no Rio de Janeiro. Mas quando? Você está a 20 por hora, agora você está a 40, agora a 30. Eu sei que eu estou a 40, eu sei que eu estou a 30, mas salvo aconteça um percalço muito grande, eu tenho certeza que eu vou chegar no Rio. O Rio é ali, eu estou de carro, cada dia eu estou mais próximo do Rio. É assim. Trace planos na sua vida e siga esses planos. Eu sempre faço isso, eu tenho planos de curto, de médio e de longo prazo. Tem planos que eu coloco no último dia do ano, tem planos que eu tenho para 10 anos. E assim, eu tento seguir esses planos, assim, sair o mínimo possível. Se a gente combinar de ir daqui na Aliança agora, e aí no meio do caminho falou, vamos passar ali para tomar um café? Não gosto. Vamos na Aliança e a gente toma café lá. Mas nem a pau, não sai. Se a gente saiu para ir na Aliança, para mim, assim, talvez seja até sistemático, mas a gente tem que ir na Aliança. Não é até sistemático, é até engraçado. Tipo, a gente estava vendo alguma coisa lá e precisava confirmar uma informação e pegar a foto, né? E a gente tinha combinado de pegar a foto. Falei, não, mas só pegar essa informação. Não. Vamos pegar a foto. Vamos pegar a foto primeiro. Mas, não. Vamos. Você percebe, o cara sofre, né? Fala, não, vamos aqui. Tá bom, vamos na sua que tá funcionando, né? E a palavra, o combinado, como é que é? Para mim, o combinado ele entra dentro da honestidade. Né? Entra dentro daquele princípio da honestidade. Não tem por que você voltar atrás daquilo que você falou. Não tem por que você ser desonesto. O cara até pode achar que ele está levando vantagem a curto prazo. Não vai levar vantagem. Não vai. Você não vai ganhar. Você não vai sendo desonesto. Por exemplo, você falou, por exemplo, da parceria que eu tenho com o Marco Antônio. Eu não sei se o Toca lembra, a gente nunca brigou, nunca teve qualquer discussão, tipo, nunca teve nada assim. As discussões que a gente tem é que uma vez, por exemplo, tem alguns acertos que a gente faz no final do ano, e eu falo, Toca, eu estou te devendo tanto. Ele fala, não, você já pagou. Eu falo, não paguei, eu estou devendo para você. Não, você pagou. Eu falei, não, paguei, então paguei aonde? Não, pagou tanto, então não manda o cheque, eu vou mandar, se mandar eu não recebo. Então, assim, é o tipo de... Então, assim, não tem como. Se for desonesto, você só vai perder. Você só não tem como você ganhar.
Com eles também tem problema na briga de quem vai pagar a conta do restaurante, Quem né? vai pagar, Não, mas você já pagou a outra. Não, mas deixa que eu pago, não sei o que e tal. Para pagar tem que pagar escondido, senão é difícil. Bom, falando de provações, a gente já falou um pouco, né? Mas no caso do Samuel teve um ponto um pouco mais difícil, porque você teve que falar com os caras lá nos Estados Unidos sobre um tema que não era o seu. Como é que foi isso aí? Você tem que pegar, manda o telefone do cara, manda uma mensagem e ora. E aí você vai fazendo apelos diferentes. Tipo, uma hora eu pego o cara de bom humor. Pô, fiquei sabendo que você é um bom médico, que você atende todo mundo, por isso que eu estou te mandando. Então vai tentando pegar o cara na vaidade, assim. Porque é difícil, eu não entendia nada. Como é que eu ia transferir? Eu não sabia nem o que era Berdon. Porque assim, tem gente que pensa que eu sou médico, eu não entendo nada. Então, a gente precisou ir para Sorocaba, pegar o carro, ir, o cara falando, a gente não entendendo nada. Mas aí, graças a Deus, a juíza, isso eu nunca vi na minha vida, assim, já advogo nessa área há muitos anos, eu não sei se o Zago já viu isso, a juíza, nas férias dela, pegou o processo e foi no hospital. Já viu isso, Zago? Alguma coisa parecida? Nas férias dela, ela pegou e foi. Como diz uma vinheta de um padre que sempre grava o Evangelho do Dia, orar costuma fazer bem. Não é, Zagão? Então, às vezes funciona, né? Quase sempre. E aí você fala também da dificuldade do erro, né? Você já não gosta de perder, de errar, né? Deve dar bastante medo isso, né? Que às vezes um erro pode significar uma vida, né? Significa, principalmente num processo desse, né? Que você tem que escolher. E aí eu tento deixar a mãe muito à vontade. Falo, olha, é isso, assim, assim, assim. Mas assim, acaba sobrando. Qualquer coisa que acontece, a pessoa vai criticar você. Isso é normal.